estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Susan dos Anjos e nesta aula nós vamos falar sobre os valores, o caráter absoluto, o caráter relativo dos valores morais. Vamos lá? Então, os objetivos da aula de hoje são relacionar o debate sobre valores às discussões éticas, compreender aí o que é a ética, como que essas discussões sobre os valores são atreladas à discussão também sobre a ética, a nossa conduta, definir o que são os valores e compreender que absolutos são os valores que valem por si mesmos e relativos são os valores que, pelo contrário, não valem por si mesmos, mas apenas pelo que nos permitem alcançar. Vamos entender melhor isso aí, tá? Então, vocês provavelmente já se perguntaram sobre essas questões. O que é o bem? O que é o mal? Quem define esses valores? Quem é que pode definir o certo, errado, justo, injusto, bom ou mal? Bom, a gente tem alguns critérios para essa definição. Bem e mal são valores que atribuímos àquilo que observamos no mundo. Estes valores são construídos social e historicamente, isto é, dependem de nossas vivências. Tratam-se então de valores relativos, valores que dependem de cada construção social, de cada construção histórica, de cada construção moral. Instituições como a família, a escola, a igreja, a nação estão na base dos nossos julgamentos morais. Quando eu julgo uma ação, eu estou dando a ela certos valores de acordo com as vivências, com os ensinamentos que tive ao longo da minha vida. A ética, então, é uma discussão filosófica aprofundada sobre os valores, uma reflexão necessária para pensarmos a nossa conduta. A ética tem relação com o respeito, a igualdade, a questão dos valores e também os direitos. Refletir sobre a ética é fundamental para justamente a gente conseguir discernir entre o certo e o errado, bom ou mal, o justo ou injusto. Você sabia que todos os dias fazemos julgamentos morais sobre as nossas próprias ações e sobre as ações dos outros? Isso acontece, pois é inerente aos seres humanos a capacidade de julgar, isto é, de fazer juízos de valor sobre aquilo que observamos. E nós julgamos porque nós somos seres racionais. A partir do momento em que eu tenho a capacidade de discernir as coisas, de pensar sobre as coisas, eu faço julgamentos o tempo inteiro. Isso não é algo ruim, isso é algo inerente ao ser humano. Nós julgamos as nossas ações, nós julgamos a aparência, nós julgamos a questão da utilidade de um objeto o tempo inteiro. Então, nós fazemos juízos de valor, é isso que chamamos juízo de valor. O que são exatamente, então, os valores? Os valores nada mais são do que as qualidades potenciais que resultam da apreciação que o indivíduo ou sociedade faz de um objeto. Nossa, a professora falou muito difícil. Como assim? O valor é a qualidade que eu atribuo a algo que eu observo no mundo. Vejamos um exemplo. Se eu olho aqui essa lixeira, uma lixeira da prefeitura instalada num poste adequadamente, ela não está quebrada nem nada, e olho um monte de lixo fora dessa lixeira, em torno aí da lixeira, não está dentro, está no lugar errado. Isso me causa alguns sentimentos. Esses sentimentos são valores que eu atribuo a isso que eu estou observando. O nojo, a irritação, o incômodo, a vergonha alheia por quem fez isso. Então, isso são valores que eu atribuo a essa situação que eu percebi no mundo, certo? O nojo, a irritação, o incômodo, a vergonha podem ser definidos, então, como valores relativos. São sentimentos que são despertados em mim e que vão variar, vão depender de pessoa para pessoa. Sempre que algo me afeta, isto é, que não me deixa indiferente, isso me desperta certas sensações. Estas, por sua vez, são um princípio para as minhas reflexões, julgamentos
e até para a definição da minha forma de agir. Se eu vejo aquela lixeira toda suja em volta e isso me desperta nojo, irritação, revolta, eu vou evitar realizar uma ação como aquela. Então, os meus valores, eles me guiam também nas minhas escolhas cotidianas. Eles me dão uma possibilidade de entender melhor as minhas ações e de definir melhor as minhas ações. São, então, um princípio para tudo que eu faço. Jogar lixo no chão é uma ação ruim, má, condenável, injusta, errada. Eu estou falando de valores morais. Quando algo me afeta, eu percebo aquilo e atribuo valores a isso que me afetou, certo? Esses valores, se atrelados à questão da ética, eles vão definir a minha conduta. Como para mim jogar lixo no chão é uma atitude ruim, má, condenável, injusta, eu não vou realizar essas ações. E quando eu perceber alguém jogando uma latinha assim de dentro do carro, como na imagem, eu vou achar essa atitude terrível, desrespeitosa. Os valores morais, então, servem como princípios, preceitos, regras morais ou sociais que, transmitidas de uma pessoa para pessoa, ou sociedade, grupo ou cultura para outras, guiam as nossas ações. Vamos lá ver se vocês entenderam essa questão sobre a construção dos valores e o que exatamente são os valores. Respondam aí para mim. O que são os valores? Quando você vê uma pessoa resgatando um animal abandonado, que valores você atribui a esta ação? Daqui a pouquinho a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, conseguiram responder, refletiram então sobre essa questão dos valores, a construção dos valores, o que são os valores, que valores então que me despertam quando eu vejo uma pessoa resgatando, por exemplo, um animal abandonado da rua? Vamos ver aqui uma sugestão de resposta. Ela está um pouquinho grande, a sua não precisa ser igualzinha a resposta da professora aqui, mas é legal para você ter um parâmetro e também comparar aí se ela apresenta os aspectos essenciais que você colocou aí no seu caderno. Então, valores nada mais são do que qualidades potenciais que o indivíduo ou sociedade atribuem a um objeto, aquilo que eu observo do mundo. O exemplo da lixeira lá, eu observo aquela situação, isso me afeta de certa forma e aí eu atribuo valores a isso que eu observo. É ruim, é desagradável, é indesejável, tá? Me causa nojo, me causa pavor. Por exemplo, quando vejo uma pessoa resgatando o animal abandonado, isso me afeta positivamente. Atribuo a esta ação valores como bondade, respeito, amor ao próximo, etc. Então veja, tudo aquilo que me afeta no mundo faz com que eu construa certos valores, tá? E quando algo me afeta positivamente, quando eu vejo uma ação bacana, uma ação que me causa ali alegria, isso me desperta sentimentos de bondade, respeito, amor ao próximo, enfim, tá? Então, esses valores que nós construímos no nosso dia a dia, de certa forma, vão guiar também a nossa própria conduta. Eu não quero gerar nas pessoas uma ação, um valor desagradável, por isso a minha conduta vai sempre ser pensar de que forma que eu posso agir para transformar isso, de que valor que eu posso atribuir às minhas ações cotidianas, para que isso cause um afeto positivo nas outras pessoas, tá? Os valores, eles podem ser ou relativos ou absolutos. Os valores relativos são aqueles que dependem das diferentes vivências, criações, projetos de vida, cultura, sociedade, etc. Ou seja, eles variam de sujeito para sujeito ou de grupo para grupo. Um exemplo, as ideias de bom e mal, certo e errado, justo ou injusto. Isso vai variar de acordo com cada grupo social. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim, o que é certo para mim pode não ser certo para você, pode não ser certo para o seu vizinho, pode não ser certo para o seu colega. Isso faz todo sentido, porque os valores, eles podem ser relativos, depender de cada pessoa e dos ensinamentos que essa pessoa teve ao longo da vida, da sua criação, da sua cultura, da sua história, tá? E os valores absolutos são aqueles que valem por si mesmos, independentemente do contexto social, histórico ou cultural. Ou seja, são aqueles que podem ser aplicados universalmente em qualquer contexto. Ideias como justiça, solidariedade, honestidade, empatia, generosidade, educação, igualdade, compaixão. Todas essas ideias aqui representam valores absolutos. A ideia de justiça, a ideia de honestidade, a ideia de empatia, de solidariedade, todos esses valores são valores que podem ser aplicados universalmente, independentemente do contexto social, cultural, histórico, tá? Ao contrário, então, dos valores considerados valores relativos. Mais um exercício aí, faça uma lista de valores absolutos que você considera importantes para a vida em sociedade. Nós vimos um exemplo agora há pouco, agora você vai fazer aquela lista lá dessas palavras importantes, desses valores fundamentais e daqui a pouquinho a gente volta para discutir isso aí. Até mais!
E aí, pessoal, conseguiram responder, fizeram aquela lista bem bacana aí com os valores absolutos importantes para a vida em sociedade? Primeira coisa, é importante lembrar essa distinção entre valores relativos, valores absolutos. Os valores absolutos, não se esqueça, são aqueles que podem ser aplicados universalmente, independentemente do contexto social, cultural, histórico, tá? Temos aqui um exemplo, então, são sugestões, porque a resposta é pessoal, mas como sugestões nós temos a ideia de liberdade, de compreensão, amor ao próximo, paciência, gratidão, a harmonia, a coragem, a perseverança, a sinceridade, a colaboração, o altruísmo, dedicação, enfim, são várias palavras, vários valores absolutos e importantes que vocês podem ter pensado e colocado aí no caderno. Tenho certeza que não foi uma dificuldade, porque essas palavras, esses valores estão já presentes no nosso cotidiano, concordo? Então, vamos lá para a revisão da nossa aula de hoje. Nessa aula, nós falamos sobre os valores, a importância dos valores para a construção, para a nossa construção enquanto sujeitos morais, enquanto sujeitos capazes de refletir sobre as nossas ações e sobre o impacto das nossas ações no mundo e da relação também das nossas ações com as outras pessoas. Então, os valores são nada mais do que qualidades potenciais que atribuímos aos objetos que observamos no mundo. Eu observo as coisas do mundo e essas coisas me afetam. E essa afecção, então, o fato delas me afetarem, causa em mim certos sentimentos. Eu olho lá uma lixeira toda suja, aquilo me causa nojo, desagrado, eu não gosto daquela cena, então isso me afeta de certa forma e me dá também uma possibilidade de organizar e refletir sobre a minha própria conduta, tá? Então os valores, eles são muito importantes justamente porque eles nos dão um caminho para como seguir, tá? Aprendemos a atribuir valor para tudo aquilo que nos afeta de alguma forma. Os valores relativos são aqueles que variam e dependem de percepções e vivências diversas. Os valores relativos, o próprio nome já diz, são aqueles que vão depender de uma pessoa para outra pessoa, de um grupo social para o outro grupo social, de um momento histórico para outra. É por isso que às vezes os nossos avós não concordam totalmente com aquilo que a gente considera certo, errado, justo ou injusto. Vou dar um exemplo clássico. Usar o celular ali na hora das refeições, isso é sempre um conflito, uma discussão grande nas famílias. Por quê? Porque os nossos avós, eles não tinham celular, não era algo tão assim próximo do dia a dia deles, nem existia. Então, é muito bacana a gente ver que esses conflitos, eles acontecem mesmo até por causa das diferenças geracionais, as diferenças de gerações. O que meu avô, a minha avó consideram certo, errado, bom ou mal, podem ser diferentes do que as gerações mais novas consideram como certo, errado, bom ou mal, tá? Já os valores absolutos são universais e válidos por si mesmos. Universais por quê? Porque eles podem ser aplicados a qualquer contexto. Ideias como a perseverança, a solidariedade, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a justiça, a igualdade, a fraternidade. Tudo isso é muito importante independentemente de qualquer contexto. Concordam? Então, vimos isso, discutimos bastante aí sobre os valores. Aqui temos algumas referências da aula de hoje, caso vocês queiram consultar, tá? O meu muito obrigada e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!